Olá, boa tarde para você. Mais uma vez nós estamos começando esta reflexão deste dia e rogando que Deus o abençoe muito, principalmente nesses tempos de pandemia que estão assim caminhando, vamos dizer, para o seu final. Já está havendo uma abertura no comércio, ainda que gradual, as igrejas, né, em alguns lugares. E nós estamos dando início, então, esse nosso período de meditação. E eu gosto muito de começar com música. E eu tenho aqui uma música chamada Linda Cidade. Eu não conhecia esta música, Linda Cidade, cantada por um grupo e por duplas da Tabernáculo da Fé de Goiânia. Olha que música bonita. E fala do céu. E me emociona muito. Eu, quando falo do céu, eu me emociono. Muito em breve vou deixar esta terra. Vou para um lugar que Jesus foi preparar para mim. Lugar este que só entra os lavados, que por Cristo foi comprado. Por seu sangue carmesim. Linda cidade, lindo lugar. O que eu mais quero é ir pra lá. Ali não há pranto, tristeza e nem dor. Juntos gozaremos com o Senhor. Santa cidade que está me esperando. Qualquer momento eu vou mudar pra lá, porque o rapto já está se aproximando. Vou dar adeus a este mundo para nunca mais voltar. Linda cidade, lindo lugar. O que eu mais quero é ir pra lá. Ali não há pranto, tristeza e nem dor. Juntos gozaremos com o Senhor. Muitos virão me perguntar como foi que você chegou aqui. Vou dizer, foi o amor do Salvador, foi a graça soberana que me fez vencer assim.
Lindo louvor, maravilhoso. Eu não conhecia esse cântico, já tinha ouvido o grupo do Tabernáculo da Fé, mas esta música ainda não. Muito bonita. Durante esses tempos que estamos vivendo aí de pandemia, nós estamos obrigados, logicamente, a ficar em casa. Nós temos feito assim tudo para ajudar a passar o tempo, né? Você vai inventando coisas, né? Eu já arrumei coisas, já fiz opção de coisa em casa e a gente vai arrumando o que fazer. E entre, logicamente, leituras bíblicas, tempo para oração, meditação, né? E outras coisas que a gente vai fazer, a gente vê filmes, a gente vê noticiários. E eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de futebol. E o que me faz, eu costumo dizer o que me faz falta também em termos de televisão, porque eu tenho televisão para ver noticiário e futebol, que eu gosto. Então, quando eu vejo nos canais de futebol, né, as partidas reprisadas, né, eles não têm mais partidas de futebol para passar, e ficam botando reprise de partidas da seleção brasileira, as grandes conquistas da seleção brasileira, dos times, né, dos mais variados times. E eu já assisti agora as reprises das finais das 5 Copas do Mundo que nós ganhamos, Copa das Confederações, Copa América, os 2 títulos do Corinthians, né, que passou, o melhor time do mundo, enfim. Mas o fato é que o que me chama a atenção é que eu fico esperando que passem algumas coisas também que possam ser derrotas e tal. Eu não sei se eu estava esperando o 7-1, mas o fato é que, e é curioso, que ninguém se interessou em reprisar nossas derrotas, né? O 7-1 da Alemanha, então, ninguém nem quer nem saber, né? Os 3-0 da Copa da França, perdemos, a gente estava levando de roldão aquela Copa, perdemos de 3-0 na final. E outros reveses que foram sofridos ao longo do tempo. Mas, no meu entender, nós temos muito mais a aprender com as derrotas do que com as vitórias. Eu tenho aprendido na palavra de Deus que a nossa vida não é feita só de vitórias. Existem as derrotas, mas elas existem não para nos trazer tristeza ou qualquer outra coisa, mas é para nos ensinar o caminho da vitória. Se eu não atentar para os erros que eu possa ter cometido naquela derrota, né, o que me causou a derrota, talvez até uma derrota eventual, eu não vou ter como corrigi-los numa situação para alcançar a vitória. E tem 2 textos de Paulo que me falam muito ao coração e me ensinam muito em relação a isso. É o texto de 2 Coríntios 4:9, 2 Coríntios 4:9 e Filipenses 4, de 11 a 13. Na minha versão diz assim, é por isso que o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra especial para aqueles que, porventura, possam ter sofrido derrotas ou estão tristes, frustrados por causa de derrotas que sofreram. Vamos lá. O texto de 1 Coríntios 4:9 diz: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O segundo texto, que é de Filipenses 4:11 a 13, diz: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo aqui que toda regra tem exceção. Mas é muito mais certo nós aprendemos muito mais quando nós sofremos uma derrota do que quando nós alcançamos resultados positivos. Porque acontece que nós não gostamos de reprisar derrotas. As derrotas da vida a gente não gosta nem de lembrar. Porque elas normalmente nos trazem algum tipo de tristeza, frustração, decepção. Mas a pergunta que eu faço é: com que nós aprendemos mais? Com as vitórias ou com as derrotas? Veja, por exemplo, um time de futebol, quando ele
ele ganha um jogo, né? O time lá ganha um jogo e a euforia toma conta dos jogadores, comissão técnica, os torcedores, e aquela euforia em relação àquela vitória, né? Mas quando o time perde, aí todos começam a apontar as falhas que foram cometidas durante as partidas. Quem acompanha esses debates esportivos sabe muito bem do que eu estou falando. As falhas, elas aparecem e é a oportunidade que as pessoas podem corrigir para que alcancem vitórias. Eu não quero dizer que nós não devemos comemorar as nossas vitórias ou comemorar a vitória, seja lá de que natureza for. Ao contrário, nós devemos sim, e de alguma forma profissional e até responsável, nós precisamos também valorizar as derrotas, os atropelos, nossas falhas, para que de uma expectativa diferente a gente possa ajustar o que precisa ser ajustado e, logicamente, melhorar. É através das derrotas e fracassos que mais se construiu. Eu estive lendo e fazendo uma pesquisa algum tempo atrás, as grandes associações como a PAI, Alcoólicos Anônimos, Instituto Cazuza, Ayrton Senna, algumas ONGs conhecidas, elas surgiram em razão de fracassos. As derrotas, elas nos tornam mais toleráveis, acessíveis, mais construtivos. A Bíblia nos diz também ainda em Eclesiastes 7:4 que o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Na casa da alegria não é reflexão, não. Logicamente, eu não sou contra a alegria, ela deve fazer parte da vida, mas ela é muito menos pedagógica do que a tristeza. Você aprende muito mais com a derrota do que com a vitória. A vitória embaça um pouco os nossos defeitos, não é? Na vida espiritual não é diferente. Eu estive essa semana com uma pessoa que eu aprendi a estimar, e quando perguntei como estava a sua vida, houve um breve silêncio. Silêncio até, assim, inquietador. Mas seguida de uma confissão de que ele disse que em alguns momentos ele perdera uma batalha contra o vício. É uma pessoa que se converteu num retiro de carnaval, numa reflexão nossa, e eu pude lhe abraçar e dizer também que eu tive derrotas também na vida e que essas derrotas me ajudaram muito a encontrar o caminho da vitória. A vida é um desafio, mas nós só podemos vencer quando nós aprendemos a lidar com os erros, com as dificuldades. Cada tombo que levamos, cada queda que tomamos é uma nova chance de recomeçar e de enxergar uma nova perspectiva. Aceitar não é fácil, mas aceitar uma derrota não é sinal de fraqueza, com certeza que não, mas inclusive é sinal de sabedoria. Isso significa que você sabe que não estava devidamente preparado para as glórias daquilo e que sabe que perder uma batalha, com certeza, não é o mesmo que perder a guerra. Afinal, outras lutas virão e você estará muito mais bem preparado para vencê-las depois do fracasso que possa ter ocorrido. E eu termino com uma frase de um psicanalista, um psiquiatra, né? Roberto Chiniachik. Ele é bastante conhecido. Ele tem uma frase que eu tenho guardado e que hoje cabe perfeitamente ao fim da nossa reflexão. Não confunda derrota com fracassos, nem vitória com sucesso. Na vida de um campeão sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um perdedor sempre haverá vitórias.
A diferença é que, enquanto os campeões crescem nas derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias. Que Deus nos fortaleça nas nossas derrotas para que possamos alcançar as nossas vitórias. Que Deus nos abençoe. Nós estamos, antes de orar, para terminar esse momento, estamos mandando um abraço para uma pessoa que eu não vejo há anos. Mas, como eu sempre digo, agradeço ao Facebook, que nos avisa dos aniversários das pessoas, dos amigos. E hoje é o aniversário de Alzira Bredix, lá de Tupã. Quanto tempo que eu não vejo a Alzira Bredix. Se não for 19, deve ser no máximo 21, Alzira, não é? Então, eu não errei muito, não. Que Deus abençoe você muito, muito, que sua vida seja grandemente abençoada, a sua família toda. Quero mandar um abraço também para o missionário Juan Carlos e a missionária Jacira, esse casal de missionários da nossa igreja, lá na cidade de Bocaina de Minas. Trabalho espetacular. Eles vieram mandados para a nossa igreja, vieram desse grupo que trabalha assim demais, esse grupo que faz e acontece, como eu sempre digo, talvez seja um dos grandes trabalhos que a nossa Junta de Missões Nacionais realiza entre esse pessoal viciado. Então, quando você ouve falar desses projetos missionários da nossa Junta de Missões Nacionais e você ouve dizer de recuperação, de sucesso naquilo que é o tratamento de recuperação, você pode crer, é a Cristolândia que está com tudo. E esse casal, Juan Carlos e Jacira, vieram desse trabalho e estão como missionários lá na cidade de Bocaina de Minas. Que Deus abençoe vocês grandemente nesse trabalho aí. Deus tem algo especial para realizar na vida dessa cidade e vocês são um instrumento de Deus para isso. Que Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te oramos agradecidos, ó Deus, por esta tarde, por este dia, mais este dia em que estamos tendo a oportunidade de meditarmos, de estarmos, ó Deus, com maior intimidade contigo, momentos, ó Pai, que passamos de recolhimento, sim, em nossos lares, mas de grande lucro espiritual em nossas vidas. Sabemos que esses momentos, ó Pai, que se anunciavam como um mau presságio, eles hoje, nós podemos oferir lucros na nossa vida espiritual, lucros naquilo que nós lucramos e que nós ganhamos em relação a aprender mais da Tua Palavra, em relação a acompanharmos mais de perto o sofrimento das pessoas, de estarmos orando muito mais, enfim, ó Pai, nós estamos exercendo, sim, aquilo que é a nossa fé, não mais através agora da presença física nos nossos templos, mas daquilo que nós podemos fazer a partir deste recolhimento, né, desta pandemia, que esta pandemia nos proporcionou. Ô Pai amado, vai nos protegendo, vai com sua mão santa poderosa, sempre adiante também com seus anjos, aplanando os nossos caminhos, afastando de cada um de nós, ó Deus, as setas inflamadas do maligno, as armadilhas satânicas, essas moléstias do mundo, tudo isso, ó Deus, que nos traz preocupação e aflição. Nós queremos, ó Pai, desenvolver uma vida de total confiança naquilo que Tu tens e que podes fazer em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada uma das pessoas, ó Pai. Irmã Alzira Bredix, lá em Tupã, fazendo um aniversário, o trabalho do casal Juan Carlos e Jacira em Bocaina, que todos sejam grandemente abençoados em suas vidas. Nós oramos, rogando que Tu perdoes os nossos pecados e que Tu, ó Deus, nos assista nas nossas necessidades
e nas necessidades dos nossos queridos, onde quer que eles se encontrem. Oramos e o fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.